Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso canal do Ramon. É um prazer estar aqui mais um dia, mais uma vez com vocês. Quero agradecer a todos que têm chegado, que têm olhado, visto, participado, compartilhado das ideias, do conteúdo destes nossos vídeos, deste nosso canal. Isso me dá uma grande satisfação em realizar e também em continuar neste objetivo principal sobre esse conhecimento tão precioso para todos nós, para a nossa fé cristã, para o nosso conhecimento, para um olhar sempre renovado sobre Jesus Cristo, Jesus homem, Jesus Deus, Cristo, né? E isso nos traz uma grande satisfação. E agradeço a todos que têm também se inscrito nesse canal. Se você está entrando aqui pela primeira vez, eu peço a gentileza, isso também nos ajuda muito no crescimento do canal, na divulgação desse conteúdo pela internet. E assim vamos participando aí desta rede, né? Cada um de nós dando essa contribuição para esse conhecimento. Hoje, o nosso tema é sobre Jesus e seus seguidores. Eu usei esta palavra seguidores porque é uma palavra muito atual. Todos nós sabemos o que são seguidores. As pessoas ficam ansiosas, principalmente quem está com seus trabalhos na internet, nas redes sociais, não é? Aquela ansiedade pelo número de seguidores, pelo número de participantes dos seus projetos, enfim. Isso que tem definido o sucesso para muitos, né, do que faz. Então eu usei essa palavra Jesus e seus seguidores. Então é disso que nós vamos falar ou tratar nesse dia. Quando Jesus então se tornou uma pessoa pública, quando ele começou o seu ministério, nós sabemos que ele estabeleceu a sua base lá na região da Galileia, na região judaica da Galileia. Ali ele ficou, nós já falamos em outros vídeos, como eram as características daqueles lugares, daquelas cidades, do chamado contexto galileu, não é? Onde Jesus ficou, e ali era um lugar onde habitava, junto com a Judéia, a Galileia e a Judéia, eram como se fossem duas ilhas naquele mundo regido pelo Império Romano, um mundo greco-romano, um mundo de cultura grega, mas dominado pelo poderio romano, onde eles estabeleceram várias cidades, os romanos, cidades com as suas características. Isso quer dizer que não compartilhavam, não tinham comunhão com a fé que os judeus professavam. Mas nessas regiões de Galileia e Judéia ficou essa concentração então deste judaísmo religioso, praticante. Então, assim, essas pessoas, elas tinham esta fé e tinham, como já falamos, vários segmentos de seitas dentro do judaísmo, todos eles, né, lutando, trabalhando para estabelecer ou se consolidar nesse meio ali como a verdadeira, única expressão desta fé judaica. É nesse contexto que Jesus estabelece a sua base, o seu ministério e sai anunciando o seu reino. Anunciando o seu reino com palavras, com ensinamentos e com curas. Curas que demonstram o poder de Deus no que ele chama do reino de Deus. Esse anúncio de Jesus, como vimos no outro vídeo, é sempre com essa chamada: arrependam-se, mudem a mente de vocês, tenham uma nova mentalidade, porque o reino de Deus chegou. E então esse reino de Deus ele é anunciado com a sua pessoa, a pessoa de Jesus, e é dele, da pessoa de Jesus, que emana o que se pode saber sobre esse reino, tanto na fala, tanto nas palavras, quanto nos gestos, que são gestos de poder sobre
as enfermidades, sobre as pessoas com perturbações espirituais ou não, psíquicas, né? O que os evangelhos vão chamar de lunáticos, enfim, uma série de coisas sobre as forças da natureza, andando sobre o mar, acalmando uma tempestade só com palavra, e multiplicando pães e peixes, enfim, fazendo peixes surgirem milagrosamente numa pescaria, que não era para ter nada ali, enfim, os sinais, né? Jesus demonstra os sinais, ele não só fala sobre o reino, que ele é, e ele fala até de uma forma difícil de entender, fácil de compreender, mas difícil até hoje é muito difícil para nós, né? Ele fala por parábolas, ele não fala diretamente, ele fala por parábolas. É fácil de entender, captar, qualquer pessoa pode entender a parábola, mas não quer dizer que possa perceber onde aquilo... Então as pessoas estavam ali ouvindo e vendo o que Jesus fazia. E nisso se formaram, nisso aí que se formou o grupo de seguidores de Jesus. Mas esses seguidores, como nós vamos ver, eles eram multidões, sempre multidões, e pessoas que ele selecionou destas multidões. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que Jesus foi uma pessoa pública. Ele não foi assim um eremita como o João Batista. Quem quisesse vê-lo, que fosse lá nas regiões onde ele ficava, que fosse lá às margens do Rio Jordão, nas regiões desérticas, ficasse ali para ter ouvir e ver o João e ser batizado por ele até. Mas Jesus era público, ele se colocou no meio das pessoas, né? E isso é muito interessante também, já para a nossa reflexão, porque quando alguém se torna uma pessoa pública, ela vai revelar traços do seu caráter, né? Traços da sua personalidade. Então, por esse viés de como Jesus reagia e interagia com as multidões e as multidões com ele, nós vamos também formando melhor, eu quero crer assim, essa imagem que é o que nos interessa sobre Jesus histórico, sobre Jesus também filho de Deus, principalmente, Jesus da fé, né? Como é o caráter dele, humanamente falando, quando ele tem nesse seu ministério seguidores e mais seguidores, desde que começou até praticamente o fim da sua vida, antes da crucificação, ele teve centenas de milhares de seguidores com ele. Então isso vai revelar traços dessa personalidade, traços desse caráter. E então isso também, em segundo lugar, falar de multidões e Jesus fala da universalidade da obra de Jesus. Jesus não, voltando à ideia do eremita, né, como eremita ele não fez ali um processo de seleção de pessoas, digamos assim, especiais para segui-lo. Pessoas que teriam sido chamadas por ele, mas que de modo assim inacessível à maioria das pessoas. Só um grupo seleto de elite seria seguidor de Jesus. O que nós vemos nos evangelhos são pessoas comuns o tempo todo com ele. Não há ninguém fora do normal, digamos assim, fora do comum no meio de Jesus. São as pessoas dali, dessas regiões, da Galiléia, gente do povo, né? Gente ali que são seus seguidores. Isso fala desse caráter, são sinais dessa universalidade da obra do Senhor Jesus. Muito bem. Jesus então demonstra a essas multidões, elas reconhecem nele uma autoridade que logo foi comparada com a dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, e foi comparada e causou-se admiração pela autoridade de Jesus, porque a autoridade dele não vinha
do fato dele pertencer a um grupo. Ele não se declara, sou de um novo, nem um novo grupo, que fosse o meu grupo. Eu fiquei, vamos supor, fiquei 30 anos no anonimato desenvolvendo essa nova visão de Deus e estamos aqui para mostrar porque conectar com outros sábios, com outros pesquisadores da época, com outros filósofos, o que fosse, para dar autoridade, para dar base ao que ele estava falando. Não, até hoje nos dias modernos, a própria autoridade da ciência, ninguém tem autoridade na ciência em si mesmo. Ninguém pode declarar algo, faz uma tese de doutorado, por exemplo, uma pesquisa, jamais poderá ser da cabeça da pessoa. Eu fiz isso daqui. Ele tem que estudar outros, ele tem que trazer o que já foi feito, ele tem que discutir se vai mudar alguma coisa na ciência, mas ele tem que apresentar provas de que todo o passado acumulado. Então, o tempo todo aquela autoridade não é autônoma, é autoridade sempre relacional. A autoridade de Jesus, é o que ele demonstra, é uma autoridade autônoma. O que ele diz é o que ele é. Talvez por isso o apóstolo, o evangelista João, inicia o seu evangelho dizendo: no início era a palavra, era o verbo, e a palavra ou o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, por quê? Porque essa é a percepção, digamos assim, de João, ou dos primeiros discípulos, ou das pessoas que tiveram esse contato com Jesus, que ele não estava interligado a nenhuma outra autoridade para falar e fazer o que ele fazia, ou seja, emanava dele mesmo. E com a sua autoridade, ele libertava as pessoas com a força da sua palavra, às vezes até da sua presença. Nós vemos isso em narrativas dos evangelhos, né? Os espíritos malignos dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, tu és o Filho de Deus, esse tipo de coisa, e viestes para nos derrotar e tal. Esses diálogos que mostram que a simples presença de Jesus já emanava essa autoridade. E nós vemos então que por causa disso, Jesus provocava aglomerações, provocava multidões. As multidões, a fama de Jesus por causa desses fenômenos, desses sinais, onde, voltando ao Evangelho de João, fez o seu primeiro milagre, sua primeira ação pública, no seu ministério público, transformando água em vinho. Quer dizer, tudo isso gerou uma fama, mas a partir do momento que começa a curar pessoas de males incuráveis, de doenças que destinavam as pessoas à morte, ao exílio em vida, a viver uma vida marginalizada devido à sua enfermidade, ser restaurada e voltar à normalidade, voltar à vida, tudo isso criou uma fama imensa, e com esta fama vieram as aglomerações, vieram as multidões para seguir Jesus. O evangelista Marcos fala que traziam para ele todos os enfermos e os possessos. Agora aí nós vamos ver já traços desse caráter, dessa personalidade. Jesus não se rendia à fama, ele não cultivava a fama. Aliás, numa das tentações que nós vemos antes desse ministério público de Jesus, o diabo tenta Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, atira-te daqui, né, do pináculo do templo, e porque está escrito: a teus anjos dará ordens a teu respeito. Qual seria essa tentação? A tentação de produzir algo extraordinário, algo fantástico, que atrairia, logicamente, no centro da fé judaica, isso falando em termos de tentação,
que uma pessoa normal, um ser humano normal, ele seria tentado nisso consistia a tentação, em se tornar famoso, em se tornar uma pessoa importante, só num gesto de saltar e flutuar, sendo trazido à terra pelos anjos e não sofrer dano algum. Então, nisso consiste a tentação, no ego. Mas aí nós vemos esse ego de Jesus, porque João capítulo 1, versos 32 e 33, diz, né, que as pessoas que ao cair do sol trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Quem? Os demônios, porque sabiam quem ele era. Mas o verso 35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Certo? Então, digamos que Simão e os outros estavam ali já navegando, surfando nessa onda de fama de Jesus. Somos companheiros, somos as pessoas, somos os assessores, os assessores de Jesus. E as pessoas, olha, Jesus, estão te procurando. Jesus lhe disse: vamos a outros lugares. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então Jesus não se rende à fama, ou seja, ele não atende a esse apelo de Simão e os outros para voltar no lugar onde tinha multidões o esperando para ver mais sinais. Parece que esses sinais não traziam ao ego de Jesus uma coisa assim, de ficar vendo aquilo, de ficar vendo a pessoa sendo curada, e agradecendo, e aplaudindo, seja lá o que for. Ele simplesmente estava orando, ou seja, não, está evitando essa aglomeração, e quando ele é encontrado, ele diz: nós vamos para outros lugares para fazer o quê? Para pregar, para levar a palavra. Ou seja, é mais importante o anúncio da palavra do que a sua popularidade. É mais importante anunciar o reino, revelar o reino em si mesmo, do que uma popularidade que ele já tinha conquistado. Só que as pessoas se interessavam mais por esse lado, né? Por esse lado de Jesus, por essa atividade curadora. Queriam a cura. Não, só que aqui ele diz, né? Foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. Veja, está em primeiro lugar o quê? Pregando. Nós não estamos querendo aqui criar duas categorias de o que é melhor, a pregação ou expulsar demônios ou curar pessoas. Mas Jesus disse que ele precisava ir a outras povoações para que eu pregue ali também. Porque a palavra tem esse poder mais libertador, digamos assim, para o ser humano do que a cura. Tantas pessoas são curadas, mesmo nos evangelhos, que nem sabiam quem era Jesus. Pergunta: quem foi que curou você? Não sei. Foi um homem aí, eu sei que eu era cego, agora estou vendo. Não se vê daqueles 10 leprosos, um só voltou para agradecer, os outros 9 sumiram na história, desapareceram na história. E esse um que voltou também não se tornou um seguidor de Jesus, pelo menos que se saiba. Não ficou ali íntimo, seguindo, vou deixar tudo agora que eu ia morrer de lepra. E agora eu tenho a vida outra vez, ganhei a vida e quem me deu a vida foi ele, eu vou segui-lo como os outros. Sumiu também. Isso revela que para a maioria das pessoas, eu não posso dizer todas, mas a maioria das pessoas o mais importante não era o que ouviam,
que é o que ele estava passando, a pregação da sua palavra, mas o que ele poderia trazer de benefício. E não é muito diferente nos dias atuais, onde muitas pessoas já podem ter sido tocadas pelo poder de Deus em Jesus Cristo nos dias atuais, mas nem sabem definir quem foi que curou. Sabe que foi Jesus, foi Deus, tal, mas não conseguem ter uma definição melhor, né? Muito bem, então prosseguindo. Jesus vai então nesse seu reino e ele prega, né, o conhecimento, que não é uma fórmula abstrata, mas é algo concreto. Quando ele chama dessas multidões, são dessas pessoas que ele vai chamar os seus seguidores mais próximos, como foi o caso do Simão Pedro, do André, do Tiago, do João, do Levi ou Mateus, o publicano, e de outros, e todos eles estavam nessas multidões, que então Jesus, dessas multidões, os chama. E assim, o reino que ele prega não é mais uma ideia abstrata, é isso que eu queria dizer. Não é mais um conhecimento abstrato. Essa velha separação entre teoria e prática. Então, há pessoas que sabem muito, mas que a vida, por exemplo, privada delas nega aquilo que eles sabem. Pode ser um excelente cirurgião, um excelente cirurgião médico, mas não consegue ter o mesmo estilo de vida fora da sua profissão. Por exemplo, essa separação entre teoria e prática que a vida nos proporciona. Mas então o reino de Deus pregado por Jesus poderia ser assim também, algo separado da realidade. Quando se torna parte da realidade quando as pessoas são curadas, mas agora, quando ele chama essas pessoas para serem seus seguidores diretos, eles também poderiam praticar essa força libertadora do amor de Deus. Foi nesse sentido que Jesus disse: farei de vocês pescadores de homens, ou seja, vocês vão ser habilitados por Jesus para conseguirem, e aí o reino de Deus se torna algo concreto, deixa de ser uma teoria, deixa de ser um conhecimento, não é algo que eles praticam numa escola, que eles aprendem numa escola como se fosse uma teologia sobre Deus, mas na vida eles não conseguem realizar. Então isso é uma característica desse chamado, desse relacionamento com Jesus, que também dá base para muitas reflexões necessárias. Muito bem, e quem está fazendo parte dessas multidões? São publicanos, como já citei, Levi, Mateus, o Zaqueu, né? São essas pessoas que estão nessas multidões, que são pescados por Jesus, pescados entre aspas. Nessas multidões encontram-se prostitutas, uma prostituta, como em Lucas capítulo 7, 36 a 50, que se arrepende é perdoada. Nós temos em João 8,11 uma adúltera pega em flagrante adultério, que Jesus disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Pode ser uma mulher hemorrágica, com essa hemorragia há 12 anos, que simplesmente toca em Jesus, ele, no meio daquela multidão toda, ele diz: alguém me tocou, e a mulher se revela: fui eu que toquei no Senhor, porque eu acreditei, eu tive fé, que eu tão somente tocasse no Senhor seria curada, né? É um cego que grita na multidão, como Bartimeu. Então, veja, aqui é interessante isso. Hoje também fala-se muito nesse relacionamento nas multidões que Jesus tinha com as pessoas. As pessoas querem saber quem estava próximo a Jesus. Todo tipo de pessoa, todas as pessoas da sua época, de todos os tempos,
estavam próximas a Jesus. De novo, Jesus não era esta pessoa que era tão santa assim, nesse sentido que ninguém poderia se aproximar dele, teria que passar por um processo de purificação antes de chegar ao Mestre, antes de chegar ao conhecimento, ao mistério do conhecimento que ele tinha. Ele está literalmente nas ruas, e nas ruas onde estão essas pessoas com seus problemas, com as suas situações, com os seus destinos, com o seu desespero, com as suas tragédias. É dali dessas multidões que ele pesca, onde ele mostra essa habilidade de pescador que ele estava ensinando aos seus discípulos e ensinando a quem quer ser seguidor de Jesus. Muito bem, e ali também ele vai, fornecer milagres a essas multidões. Multiplica pão, multiplica peixes, mas essas multidões, de novo, tão interessadas que estavam no aspecto do benefício material do pão, do peixe, da alimentação, querem fazer dele um rei. O rei, esse é o Messias. Agora, mas ele diz, para me seguir, para entrar na verdadeira comida que eu tenho a oferecer, a minha carne e meu sangue. Um discurso muito forte que essas multidões se esvaziaram rapidinho ali, só restando os discípulos mais próximos, e aí ele pergunta, se vocês quiserem ir, também podem ir, mas o negócio é esse. Para me seguir, é assim, né? Vocês vão ter que passar por essa experiência e manter essa experiência na vida, claro, muito até difícil de compreender. Mas é isso, dessa maneira que ele lida com essas multidões, um momento de imenso sucesso, se pudéssemos chamar assim, de sucesso na sua carreira ministerial. Multiplicou pães e peixes e espalhou os seus seguidores, espalhou suas multidões. Temos Jesus encontrando com uma pessoa, o Gerazeno, uma legião de demônios. Ele expulsa essa legião de demônios e esses demônios, essa legião, antes de ser expulsa, diz, então deixa que nos mande para aquela manada de porcos. Ele fez isso, ele ordenou, aqueles porcos se atiraram no precipício. E as pessoas daquela cidade pediram para que ele se retirasse dali. Tem o jovem rico também, que Jesus viu nele muita fé, muita virtude, e falou, poxa, você não está longe do reino de Deus, só falta uma coisa, vende tudo que você tem e me segue. Ele falou, não, eu não posso, ficou triste. E aí, mais uma vez, nessa multidão encontramos alguém. Temos também aquela multidão famosa em Jerusalém, na última semana de Jesus, na Páscoa, a última Páscoa de Jesus antes da sua crucificação e ressurreição, quando Jesus chegou e ele foi recebido porque ele tinha acabado de realizar um grande milagre, que foi à frente dele esse milagre. Jerusalém estava cheia de pessoas, de peregrinos que tinham ido celebrar a Páscoa no grande templo em Jerusalém, dos judeus, e a fama dele tinha chegado, ele tinha ressuscitado a Lázaro, morto há 4 dias já, e as pessoas, Hosana, 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 o que vem, o filho de Davi que entrou na cidade, as multidões, mas Jesus não se comportou como o Messias libertador, o Messias libertador que estava na mente, na visão das pessoas, no desejo das pessoas. Eles tinham criado, em outros vídeos já falamos sobre isso, através da tradição religiosa, as pessoas tinham criado uma visão de Messias. Então alguém tinha que se encaixar nessa visão. E é lógico que Jesus não se encaixava nessa visão pré-concebida. Ele estava mostrando outra coisa. E é difícil ver outra coisa quando você já tem uma visão pré-concebida. Principalmente uma visão do seu grupo, uma visão em algo tão poderoso quanto a religião e a fé pessoal de alguém. Eu creio que Deus é assim.
Então, Deus estava ali encarnado em Jesus e as pessoas não podiam ver isso. O próprio Filipe, os próprios discípulos mais próximos de Jesus, já andando com ele, já tendo visto tantas coisas, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Mas quem me vê, vê o Pai, Filipe. Né? Quem me vê, vê o Pai. Mas isso é uma coisa difícil de entender. Como em um ser humano, uma pessoa da nossa nação, uma pessoa até inferior socialmente, um carpinteiro de Nazaré, né? Um galileu, pode dizer que olhando para ele vamos ver o Pai. É difícil, é muito difícil, principalmente quando você já criou, desde criancinho, a sua imaginação foi vitaminada com tudo isso, com essa mitologia toda de como é o Messias. Ele vai entrar em Jerusalém. Quando o Messias entrar em Jerusalém, tudo bem, tinha profecia, não era mito, tinha profecia. Quando o Messias entrar em Jerusalém, sabemos que ele vai entrar em Jerusalém, que ele vai tomar posse do trono de Davi, que foi prometido em aliança a Davi. Tá tudo certinho, mas daqui para cá como vai ser, foi a imaginação humana que transformou numa tradição religiosa. E por isso era difícil tirar essa tradição e ver que naquela pessoa entrada com essa simplicidade, né, vindo da Galileia para entrar em Jerusalém, se tivesse o Messias montado num jumentinho, um burrinho, entrando na cidade. Mas tudo bem, pode ser, né? E alguém podia dizer, mas a profecia diz, em Miqueias, aí vem, né, o teu Salvador montado no filho de uma jumenta e tal. Mas passam-se os dias e nada extraordinário acontece. Pelo contrário, ele se recolhe, ele vai falar outras coisas, ele vai estabelecer a ceia dele e vai dizer, olha, isso aqui é o novo pacto no meu sangue, na minha carne, sangue, e vai agora está prestes a acontecer aquilo que o Filho do Homem vai padecer e tal, e você vai me negar, Pedro, você Judas Iscariote sai para traí-lo naquela noite. Então esse vazio, essa decepção, digamos assim, abriu frente para os seus adversários, aqueles que realmente queriam Jesus fora da visão, né? Inclusive morto mesmo. Então os principais sacerdotes, os principais saduceus, os poderosos da política e da religião que estavam unidos naquela época, eles foram, então, tramaram, a ocasião oportuna, levantaram um tribunal, você conhece a história, né? Nós vamos chegar lá. Hoje nós estamos só no ministério, mas vimos então hoje, chegamos ao final aqui, mas vimos desde o início como Jesus conviveu com as multidões. Ele estava com as multidões, ele pregava, ele ensinava, ele as tratava, curava os problemas que eles tinham. Ele selecionou pessoas dessas multidões, convivia com elas, não se deixou levar pela popularidade, pela grande fama que teve, manteve ali o seu foco na sua missão. Tem uma passagem muito interessante em Lucas, quando de repente ele colocou no semblante a firme convicção de que ia para Jerusalém. Então, como se a partir daquele instante é o que importa. É ir para Jerusalém e acontecer aquilo para o qual ele veio, dar a sua vida, é a sua missão. Mas nesse contato com essas multidões que querem até fazer dele um rei, outros dizem que ele é um grande profeta, vai se revelando a personalidade de Jesus, a personalidade de ser humano que ele foi, a personalidade de ministro do reino de Deus que ele foi, o ministro como servo do reino de Deus que ele foi o tempo todo. É necessário ir para outras cidades para que eu pregue lá também, há outras ovelhas precisando, e vamos para frente, né? E até chegar a essa Jerusalém, até chegar àquele altar chamado cruz, onde ele entregou a sua vida. Ali também cercado no primeiro dia da semana, como um rei, saudado pelas multidões,
e já na sexta-feira sendo vaiado, cuspido, levado para a cruz como um bandido, um marginal, condenado pelos piores crimes para ser crucificado pelo Império Romano. E mesmo assim ele se manteve como ele mesmo, né? Não se perdeu. Se é que nós podemos tirar já alguma lição aqui, porque isso é apenas nesse vídeo de hoje, nós só queremos deixar pontos para reflexão, pontos para que nós voltemos à leitura dos evangelhos e depois nos outros textos do Novo Testamento, dos apóstolos, até para começarmos a ver melhor a pessoa de Jesus ali e o impacto que ele teve nos seus primeiros seguidores que vão ser os iniciadores do grupo de Jesus, o grupo cristão ou a igreja de Jesus. Portanto, é isso que nós temos nesse vídeo. Espero que você tenha nos acompanhado até aqui e deixe aí o seu curtir, né? Eu agradeço àqueles que têm comentado, perguntas, comentários, e isso também, como eu disse, vai levando ao crescimento desse conhecimento. Alguma coisa que você, ao ler durante a semana, descobrir aí, pode deixar nos comentários para que outros leiam, reflitam também. Nós queremos, sempre digo que esse canal é uma sala de aula, né? Então, sinta-se na sala de aula. Você tem toda a permissão de perguntar, colocar algo, para que assim o nosso conhecimento cresça. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.